Caríssimos alunos, caríssimas alunas, retornamos às aulas dos itinerários formativos das carreiras militares do Camil, apresentando agora o objeto conhecimento, a Guerra Fria e a Ordem Bipolar, em uma aula desta semana 23, que vai do dia 28 de junho ao dia 2 de julho de 2021. Vamos recordar aqui o segundo trimestre letivo e o nosso planejamento. Temos então aqui, na nossa semana 23, hoje, dia 29, estamos a apresentar esta aula. Essa semana aqui, nós temos 2 aulas previstas e depois 3 dias para as avaliações, conforme o nosso calendário. Então, temos aqui, nessa semana 23, onde estamos, a Guerra Fria e a Ordem Bipolar, e acrescentaremos 3 dias da avaliação número 5, a A5, dos itinerários formativos das carreiras militares, o CAMIL, e das carreiras universitárias, o CAUME. Posteriormente, na semana 24 e na semana 25, nós teremos 2 semanas de folga para as férias escolares. E retornaremos na semana 26 para falar do Brasil de 1945 a 1964, encerrando aqui o nosso segundo trimestre letivo. Vejamos então o roteiro geral desse objeto do conhecimento. Esse objeto do conhecimento tem os seguintes itens: a corrida espacial como grande motivadora para as inovações tecnológicas do período, os efeitos da bipolarização sobre os aspectos da cultura e da arte, a repercussão das conferências Yalta, Potsdam, São Francisco e Bandung, os mecanismos que caracterizaram a Guerra Fria em todo o mundo, o período stalinista à fase de Khrushchev, como análise sobre as estratégias de geopolítica, os principais focos de tensão durante a Guerra Fria, bloqueio de Berlim, Guerra da Coreia, crise dos mísseis, China, Cuba e Vietnã, os efeitos da Guerra Fria na América Latina. Para efeitos desta aula, nós ampliamos este assunto, que é o 6º da nossa lista, os principais focos de tensão durante a Guerra Fria, bloqueio de Berlim, Guerra da Coreia, crise dos mísseis, China, Cuba e Vietnã. Apresentaremos alguns pequenos documentários sobre alguns desses itens, visando ampliar os conhecimentos sobre esses assuntos. O nosso primeiro documentário será baseado na Guerra da Coreia, onde veremos o pequeno documentário As Origens da Coreia do Norte. A Coreia do Norte representa hoje uma das maiores ameaças atômicas do mundo. O arsenal de mísseis balísticos e de ogivas nucleares desenvolvidas pelo líder norte-coreano Kim Jong-un colocou parte do planeta sob alcance destrutivo de um regime fechado e imprevisível. Por vezes, Kim é apresentado como um ator político irracional, e a Coreia do Norte como um país com o qual é difícil, às vezes até impossível, dialogar. A história, porém, ajuda a entender as razões, as táticas e as estratégias de um regime cujas raízes estão profundamente fincadas na Guerra Fria e cujas atitudes podem ser decisivas para o futuro de boa parte da humanidade. Para entender a Coreia do Norte de hoje, é preciso voltar até 1910. Foi nesse ano que o Império Japonês invadiu e conquistou uma vasta região do sudeste da Ásia, conhecida como Península Coreana. Nas primeiras décadas do século XX, o Japão vivia um período de expansão imperialista e de vitórias militares contra adversários poderosos como a China e a Rússia. No plano internacional, em 1936, o Império Japonês se aliou à Alemanha de Adolf Hitler e à Itália de Benito Mussolini em 1937. Os japoneses avançavam sobre a Ásia continental, os alemães sobre a Europa e os italianos sobre a Abissínia, que é a atual Eritreia e Etiópia, no chifre da África. Esses movimentos estão na base dos problemas que desembocaram na Segunda Guerra Mundial, cujo início se deu em 1939. A Segunda Guerra terminaria 6 anos depois, com as potências do eixo, Japão, Itália e Alemanha, derrotadas pelo grupo dos países aliados, que se reuniu em torno dos Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido, China e diversos outros países. O fim da Segunda Guerra, em 1945, não pôs fim, no entanto, às disputas políticas do mundo. Na verdade, o fim da Segunda Guerra deu apenas uma nova dinâmica às relações entre as grandes potências. E é nessa nova dinâmica que a Península da Coreia passaria a ter um papel importante.
das consequências do pós-guerra foi a retirada dos japoneses da Península Coreana. Com isso, americanos e soviéticos dividiram a área, traçando uma linha no chamado paralelo 38 da península. O norte ficou sob controle da União Soviética, comunista. O sul ficou sob controle dos Estados Unidos, capitalistas. Começava o período conhecido como Guerra Fria. Soviéticos e americanos saem da Península Coreana em 1948, quando se formam então os governos da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. É nesse ano, 1948, que o primeiro líder norte-coreano assume o poder do país recém-criado. Sob proteção dos soviéticos, Kim Il-sung dá início ao que viria a se tornar um dos mais longos mandatos de um líder não monarca em todo o mundo. Foram 46 anos no poder. O novo governo é uma ditadura em todos os sentidos. Partido único, prisões políticas, censura e todo tipo de supressão às liberdades individuais, acrescidas do culto à personalidade do líder, nos mesmos padrões do stalinismo soviético. 2 anos após assumir, em 1950, Kim Il-sung avança suas tropas para além do paralelo 38, na direção da Coreia do Sul. Os dois países recém-criados entram numa guerra por procuração. O sul capitalista e o norte comunista representavam, no fundo, os interesses de americanos e de soviéticos, que eram os verdadeiros protagonistas da Guerra Fria. Além da União Soviética, outro país comunista que passa a respaldar o regime norte-coreano é a China. A chamada Guerra da Coreia durou 3 anos, até 1953, e deixou 2,5 milhões de mortos e feridos. As duas Coreias, no entanto, não assinaram um acordo de paz, mas apenas um armistício, ou um cessar-fogo, que congelou a guerra num ponto de tensão que perdura até hoje. Desde então, os Estados Unidos mantêm tropas na Coreia do Sul e realizam periodicamente exercícios militares que simulam a invasão do Norte. Esse é um dos pontos de tensão latente. Em 1956, ocorre uma mudança importante na União Soviética, com reflexos imediatos para a Coreia do Norte. Naquele ano, o secretário-geral do Partido Comunista Soviético, Nikita Khrushchev, faz um discurso histórico em Moscou, chamado Sobre o culto à personalidade e suas consequências. O discurso era, ao mesmo tempo, uma ode ao comunismo e um ataque ao regime de terror que havia vigorado durante o mandato do ditador Joseph Stalin, que governou a União Soviética de 1922 a 1953. A crítica de Khrushchev ao personalismo centralizador e despótico de Stalin batia indiretamente no modelo de governo da Coreia do Norte, de Kim Il-sung, uma figura então cultuada como uma espécie de semideus. Os soviéticos operam na Coreia do Norte, então, para promover a ascensão de algum possível rival de Kim, que, percebendo esse plano, se fecha e reforça sua hegemonia, marcando suas diferenças com Moscou. Em 1958, os chineses retiram todos os militares que haviam estado na Coreia do Norte desde o conflito de 1950. Os anos 1950 são importantes na história da Coreia do Norte por 2 razões. Eles marcam a verdadeira independência do país em relação aos comunistas soviéticos e chineses e marcam também a consolidação do poder despótico, personalista e absolutista de Kim Il-sung. O processo de consolidação da independência norte-coreana tem um capítulo importante no ano de 1972. É aí que alguns aspectos filosóficos e culturais do Oriente se misturam com o comunismo para desenvolver uma cultura sem paralelo no mundo político. Em 1972, Kim Il-sung torna o Juche o eixo central da Constituição norte-coreana. O Juche é uma ideologia, um código de conduta, uma série de princípios filosóficos ou morais que regem todos os aspectos da vida dos norte-coreanos. Ele fala basicamente da resiliência diante das dificuldades e da superação individual como um caminho para a preservação da Coreia do Norte e a construção do socialismo. Ao misturar política e certo misticismo, o Juche compõe um tripé sem o qual não é possível entender a Coreia do Norte. Além do Juche, outro item central desse tripé é o Songun. A palavra se refere à mão dura, aos militares em primeiro lugar. O Songun determina que todo o esforço deve ser feito para construir a defesa militar do país a qualquer custo. Por fim, além do Juche e do Songun, estão os 10 princípios do sistema de uma ideologia. É uma espécie de 10 mandamentos que pregam fidelidade absoluta e incondicional ao líder supremo e ao governo norte-coreano. A construção desse sistema com o Juche, o Songun e os 10 princípios é o que torna o regime norte-coreano algo autóctone e ideologicamente muito diferente do comunismo soviético ou chinês. Essas idiosincrasias apontavam para um poder sobrenatural e infalível do líder norte-coreano Kim Il-sung, mas ainda assim, economicamente, o regime dependia profundamente dos soviéticos. Quando em 1991 a União Soviética chega ao fim, a Coreia do Norte sofre um duro golpe econômico, pois perde um de seus principais patrocinadores e protetores. Em 1994, outra perda. Morre Kim Il-sung. A partir daí, o filho dele, Kim Jong-il, decreta 3 anos de luto no país e alça o pai à condição de eterno presidente da Coreia do Norte. Kim Jong-il assume oficialmente o regime em 1997.
consolidando a característica de transição dinástica que é mais comum nos regimes monárquicos. De 1994 a 1998, o país é devastado por uma onda de fome provocada pela combinação do fim do apoio financeiro soviético e de fenômenos climáticos extremos, marcado pela alternância de longas secas e de inundações. Os anos 1990 foram duros com a população, mas favoreceram o início do plano de desenvolvimento da tecnologia nuclear norte-coreana para fins militares. As armas atômicas teriam, a partir de então, papel estratégico nos planos do regime, que passa a barganhar ajuda estrangeira em troca de ameaças. Essa estratégia se tornou possível porque, com o fim da União Soviética, houve também uma diáspora de cientistas nucleares de países do bloco comunista. Um desses cientistas, o paquistanês Abdul Qadir Khan, ajudou a dar os primeiros passos no programa que levaria ao desenvolvimento de ogivas atômicas na Coreia do Norte, na Líbia e no Irã. Em 2001, após os ataques terroristas contra as Torres Gêmeas em Nova York, o então presidente americano George W. Bush lança a expressão Eixo do Mal, para se referir aos regimes da Coreia do Norte, do Irã e do Iraque, que eram inimigos declarados dos Estados Unidos. Em 2006, a Coreia do Norte anuncia ter concluído com êxito seu primeiro teste com arma nuclear. Esse fato é considerado importante para entender a razão de o regime ter se mantido de pé até agora, enquanto governos rivais dos Estados Unidos, como o da Líbia, do Iraque, foram derrubados à força. Uma forma encontrada para conter os norte-coreanos foram as sanções e os embargos, que restringem as possibilidades de comércio com um determinado país. As primeiras sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas contra Kim são de 2006 e, a partir daí, elas não pararam mais. Enquanto crescia a pressão e o isolamento, crescia também o poder nuclear de Kim, e com isso cresciam também as articulações dos países ao redor em função dessa nova realidade geopolítica. Os Estados Unidos buscaram fortalecer ainda mais os laços militares com a Coreia do Sul e com o Japão, enquanto a China manteve um robusto intercâmbio comercial com o regime norte-coreano, que o mundo inteiro tentava isolar. O Boletim dos Cientistas Atômicos calcula que a Coreia do Norte tenha material nuclear para construir entre 30 e 60 armas atômicas e que possua atualmente entre 10 e 20 delas já construídas. É difícil saber ao certo. Seja como for, o país é o que tem o menor arsenal atômico do mundo. Seguindo na linha do tempo, em 2011, Kim Jong-il morre e é alçado ao cargo de eterno secretário-geral, convertendo-se ao lado do pai, uma figura mítica e quase sagrada para o regime. Naquele mesmo ano, assume Kim Jong-un, que tinha então apenas 28 anos. Ele acelera o desenvolvimento de testes com ogivas nucleares, bombas de hidrogênio e mísseis balísticos capazes de atingir partes do território americano. Os primeiros anos sob o mandato de Kim Jong-un são marcados por uma tensão permanente com o governo do então presidente americano Barack Obama. Mas um conflito nuclear não parecia provável. Em 2017, quando Donald Trump chega à Casa Branca, tudo muda. Estados Unidos e Coreia do Norte elevam as ameaças mútuas, os testes atômicos e os exercícios militares na fronteira. O mundo parece de fato próximo de um desastre nuclear. No ápice das tensões, em 2018, Kim Jong-un faz uma série de movimentos inesperados. Primeiro, ele se encontra com o presidente sul-coreano Moon Jae-in, na região da fronteira. Foi a primeira vez desde o cessar-fogo de 1953 que o presidente do norte pisou em território do sul e vice-versa. Em seguida, Kim se encontra em Singapura com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Foi a primeira reunião da história entre um líder norte-coreano e o chefe de Estado americano. Trump e Kim assinaram um acordo com a promessa de desnuclearização da Península Coreana. Cientistas nucleares americanos estimam que qualquer iniciativa para pôr um fim definitivo ao programa nuclear norte-coreano não levaria menos de 15 ou 20 anos. Para um regime tão fechado, o simples diálogo é celebrado em si mesmo como uma vitória, ainda que parcial. Persiste, entretanto, muita desconfiança e apreensão em relação à solução desse xadrez político, cujas origens têm mais de 100 anos de história. Passaremos agora para o assunto China, vendo o pequeno documentário As Origens do Poder da China. A China é hoje um dos maiores, mais populosos, mais ricos e mais poderosos países do mundo.
no intervalo de 70 anos, saiu de uma condição agrária, politicamente dividida e economicamente atrasada, marcada por guerras e revoluções, para se firmar como uma das grandes potências globais. Hoje, não é possível imaginar o futuro do mundo sem levar em conta o que a China planeja para o seu próprio futuro. E para entender o que está por vir, é preciso entender primeiro de onde veio todo esse poder chinês e como esse gigante se move no panorama atual. Para saber como a China se tornou o que é hoje, é preciso voltar pelo menos até 1949. Foi nesse ano que Mao Tse-tung liderou uma revolução comunista vitoriosa que mudou para sempre os rumos do seu país e do mundo. Mao foi líder de um movimento de guerrilhas comunistas que vinham fustigando o governo republicano da China desde os anos 20. O poder que foi exercido de 1912 a 49 pelo Partido Nacionalista, o Kuomintang, ruiu diante do avanço comunista liderado por Mao, depois de ter resistido a guerras civis, a invasão japonesa e a Segunda Guerra Mundial. Com a proclamação da nova República Popular da China comunista, os membros do derrotado Kuomintang fugiram para o exílio na ilha de Taiwan. Uma vez no poder, Mao deu início a uma série de mudanças profundas que levariam essa nova China a enormes conquistas e também a enormes desastres. A China imperial havia sido marcada pelas imensas diferenças econômicas e sociais entre ricos e pobres. Por isso, muitos chineses viram em Mao e no comunismo a promessa de maior igualdade. Uma das primeiras dessas mudanças ocorreu em 1958, com o lançamento de um ambicioso programa chamado Grande Salto Adiante. Com esse programa, Mao impôs uma profunda e radical reforma agrária em toda a China e tentou acelerar ao máximo a industrialização do país, com um enorme custo humano. Nesse período, todos os latifundiários foram expropriados e suas terras foram divididas pelo Estado comunista. Nos campos e nas cidades, milhões de pessoas foram remanejadas à força, de áreas mais produtivas para áreas menos produtivas. A ideia era acelerar o desenvolvimento a todo custo. O grande salto adiante resultou em repressão sobre o povo, mas não em aumento significativo de produtividade. No fim, a extrema centralização do planejamento chinês acabou em fome e em dezenas de milhões de mortos. Camponeses pegos escondendo alimentos eram punidos como contra-revolucionários. O fracasso do plano foi atribuído à sabotagem e a desastres climáticos. O regime buscava se fortalecer dentro e fora da China. Em 64, o país concluiu com êxito seu primeiro teste de uma bomba nuclear, alcançado com a ajuda indispensável dos parceiros soviéticos. Nos anos seguintes, o regime colocaria seu primeiro satélite no espaço. Mas à medida que subia degraus tecnológicos e militares, o regime aumentava os expurgos dos considerados traidores da Revolução. Entre 66 e 76, a chamada Revolução Cultural promoveu perseguições e punições contra aqueles que o governo considerava culpados pelo fracasso do Grande Salto Adiante. Nessa época, pelotões populares saíram à caça de suspeitos de não fazer o bastante pelo partido e pela Revolução. A perseguição foi especialmente implacável contra intelectuais e professores universitários. A exigência de uniformidade, coesão e compromisso era embalada pelos resultados positivos que a China começou a alcançar a partir dos anos 60. A taxa de mortalidade despencou. A expectativa de vida, que em 1960 era de apenas 43 anos, passou a ser de 66 anos em 1978 e de 76 anos em 2016. Se em 1982 o percentual de chineses alfabetizados era de cerca de 65%, esse índice chegou a mais de 95% em 2010. Como em outros países comunistas da mesma época, a supressão de liberdades, as prisões políticas e a perseguição de dissidentes eram o preço imposto pelo partido em troca da melhoria dos indicadores sociais. Mas nem mesmo o bloco comunista era coeso. Apesar das semelhanças na centralização econômica e na aproximação geopolítica, as diferenças entre China e União Soviética sempre existiram. Já nos anos 50, a China não queria ser tratada como mais um satélite soviético, que tinha feito sua revolução comunista bem antes, em 1917. Além disso, Pequim e Moscou divergiam sobre limites territoriais. Por fim, a China não recebeu o apoio esperado dos soviéticos quando moveu tropas à Península da Coreia, numa guerra de alto custo que teve a participação do lado contrário dos Estados Unidos. Essa coleção de desavenças e atritos levou ao conflito sino-soviético, em 69,
que viria a marcar a relação entre as duas potências comunistas até o colapso da União Soviética nos anos 90. A grande figura fundadora do Partido Comunista Chinês, Mao Tse-tung, morreu em 1976. 2 anos depois, em 78, Deng Xiaoping assumiu como secretário-geral do partido, dando início a uma série de reformas para a abertura do partido e do país. Para entender essas transições políticas, é preciso entender primeiro o papel do Partido Comunista na política e na sociedade chinesa. A China tem um regime de partido único. Isso significa que nenhum outro grupo político está autorizado a disputar o poder. Todo debate político deve ocorrer única e exclusivamente dentro do partido. Esse partido é determinante não apenas na gestão dos assuntos burocráticos do governo. Ele é um partido que influencia todas as esferas da vida em sociedade no país. Hoje, de uma população de 1.386 milhões de pessoas, 88 milhões de chineses fazem parte do Partido Comunista. Essa estrutura onipresente recruta jovens que participarão da gestão do Estado. Esses jovens ascendem na carreira da mesma forma que um soldado ascende na hierarquia militar ou um estagiário numa empresa privada. No topo da estrutura partidária está, teoricamente, o Congresso Nacional do Povo, formado por quase 3 mil membros. As decisões, no entanto, são tomadas por instâncias bem mais exclusivas. A primeira delas é o Comitê Central do Partido Comunista, formado por 350 membros. Num círculo mais fechado está o Politburo, formado por 25 membros. Por fim, estão os 7 membros do Comitê Permanente do Politburo. O secretário-geral do Partido Comunista, cargo que foi ocupado por Mao e por Deng, entre outros, é a figura mais importante da China. O secretário-geral do partido exerce as funções de presidente. Essa estrutura complexa e altamente burocratizada foi capaz de se adaptar a todas as transformações pelas quais a China passou desde 1949. Assim, quando Deng Xiaoping foi aclamado secretário-geral em 78, teve início um período de aceleradas transformações políticas e econômicas. A principal mudança introduzida por ele foi a de migrar a economia chinesa de um modelo de planificação centralizada para o que muitos passaram a chamar de socialismo de mercado, ou como os próprios chineses preferiram chamar, socialismo com características chinesas, algo muito peculiar. Nesse modelo, o Estado continua tendo grande controle sobre a economia, em relação às metas de longo prazo e à visão estratégica. É ele quem decide onde e como investir, onde e como produzir. Porém, o Estado admite que certos setores da economia sejam explorados por entes privados. Esse processo de abertura relativa marca os anos 80 e 90 na China. O produto interno bruto do país, que tinha crescido pouco mais de 5,1% em 1981, cresceu 15,1% em 1984. Novamente, a melhora dos indicadores foi obtida por meio de um alto custo para a população. Para aumentar a produtividade, a China violou direitos trabalhistas, a propriedade intelectual, o meio ambiente e direitos humanos. Em 89, milhares de chineses, a maioria estudantes, realizaram uma série de protestos por todo o país, especialmente na capital, Pequim. Apesar de toda a repressão, eles saíram às ruas para pedir democracia. O regime vinha se abrindo, mas os estudantes descobriram que nem tanto. Militares e tanques de guerra foram enviados para reprimir as manifestações. Uma imagem em particular correu o mundo e se tornou símbolo do movimento, a de uma pessoa não identificada enfrentando uma coluna de tanques na Praça da Paz Celestial. As estatísticas sobre o número de mortos nesse episódio variam entre centenas e milhares. O caráter fechado do regime torna impossível saber o saldo do que ficou conhecido como o Massacre da Praça da Paz Celestial. O início dos anos 90 foram de aprofundamento das reformas econômicas e de manutenção do crescimento, com baixa inflação. Em 92, o Produto Interno Bruto chinês cresceu 14,2%. No fim desse período, já em 2001, o país passou a fazer parte da OMC, a Organização Mundial do Comércio. Em 2008, o país sediou os Jogos Olímpicos, recebendo em Pequim quase 12 mil atletas de mais de 200 países e transmitindo a todo o mundo suas gigantescas obras de infraestrutura e capacidade de organização. Mas no final dos anos 2000, a economia passou por uma mudança em sua trajetória de alta. No fim de 2008, começou a esfriar a demanda internacional por produtos chineses, e o ritmo de crescimento cai de 14,2% ao ano em 2007 para 9,7% em 2008, uma desaceleração considerável. A partir de 2010, o PIB chinês começou a crescer a taxas cada vez mais baixas, ficando abaixo do patamar dos 10% a partir de então. Paralelamente, o governo passou a estimular o mercado interno,
melhorou salários e buscou dar mais poder de compra aos trabalhadores do país. Em 2012, Xi Jinping tornou-se secretário-geral do Partido Comunista e, em 2013, assumiu o posto que equivale ao de presidente da China, depois de ter galgado os maiores postos das estruturas do Partido Comunista. O novo líder trouxe consigo uma importante mudança geracional. Ele foi o primeiro dos chefes de Estado chineses nascidos depois da Revolução liderada por Mao Tse-tung em 49. O período de Xi Jinping está marcado pela consolidação do poder chinês em nível global. A China retomou antigas reivindicações territoriais no Sudeste Asiático. Ele também criou um ambicioso programa chamado Nova Rota da Seda, ou Belt and Road, como o projeto é apresentado ao mundo em inglês, com o qual pretende ligar o mundo por meio de novos portos, aeroportos e estradas construídas pela China ou em parceria com empresas chinesas. O país avançou sobre novos mercados não apenas na Ásia e na África, mas também na América Latina, mexendo com interesses diretos americanos e de outros atores da região. A rivalidade com os Estados Unidos se tornou ainda mais aguda a partir da eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos em 2016. As projeções indicam que a China pode passar os Estados Unidos como primeira economia do mundo até 2050. Toda essa rivalidade aberta entre Pequim e Washington fez com que Trump abrisse uma guerra comercial contra os chineses. O presidente americano começou a impor paulatinamente taxações sobre a importação de produtos chineses. A guerra comercial também esbarra em interesses militares. Trump proibiu que uma gigante chinesa das telecomunicações entrasse no mercado americano. É esse crescente protagonismo da China na economia e na política que deve pautar os rumos do mundo globalizado nos próximos anos. Ao ocupar cada vez mais espaço, a China também provoca cada vez mais reações. A mudança na ordem mundial, hoje dominada pela preponderância dos interesses americanos, trará consigo um rearranjo de forças, com consequências para todos os envolvidos. E é nesse rearranjo que os chineses buscam exercer o papel expansivo e poderoso que o país já teve muitas vezes ao longo de sua história milenar, e cujo impulso mais recente teve início com a Revolução de 49. Gostou da explicação? Então dê um like no vídeo e inscreva-se no nosso canal. Nós temos uma série de vídeos que explicam a situação de países como a Venezuela, Israel, Rússia e outros. Confere lá e não deixe de acessar o site do Nexo Jornal. Passemos agora para a Revolução em Cuba explicada. A Revolução Cubana completou 60 anos em 2019. Em todo esse tempo, Cuba se manteve como o único país comunista das Américas e um dos únicos do mundo. Essa pequena ilha, na verdade um arquipélago no Caribe, é responsável por manter vivo o debate entre capitalismo e comunismo. Um debate marcado por guerras, ditaduras e revoluções que contam a história do século XX e que segue vivo no século XXI. Para entender como Cuba se tornou o que é hoje, é preciso voltar no tempo até pelo menos 1959. O militar cubano Fulgêncio Batista era então um presidente que governava Cuba com mão de ferro, tendo entrado e saído do poder nas 3 décadas anteriores. A ilha havia sido colônia espanhola até o fim do século XIX, quando proclamou independência. Mas na prática, Cuba passa para o século XX quase como uma colônia de fato dos Estados Unidos, que começavam a se projetar como potência internacional. Durante o governo de Fulgêncio Batista, os setores mais importantes da economia cubana, incluindo aí o açúcar e o tabaco, estavam sob controle americano. O país, que fica a apenas cerca de 160 quilômetros dos Estados Unidos, funcionava como uma ilha dos prazeres, com cassinos e prostituição, embalados pelas conexões entre a máfia americana e o governo cubano. Como em outros países do Caribe e da América Central, a desigualdade em Cuba era enorme. Os estrangeiros passeavam em grandes carros e possuíam mansões perto do mar, enquanto a população local vivia na pobreza. O governo de Fulgêncio Batista havia restituído a pena de morte e a censura aos jornais ao revogar a Constituição de 1940. Ele acabou com o direito de greve e perseguiu e calou qualquer sinal de oposição. A tensão interna na ilha se tornou insustentável até que em 1959 Fulgêncio Batista foi derrubado por um grupo de guerrilheiros liderados por Fidel Castro. Mas a Revolução Cubana não ocorreu em 59 do dia para a noite. Ela foi uma longa construção que começou a ser erguida ainda no início dos anos 50. Fidel Castro já havia tentado um golpe contra Fulgêncio em 1953, no episódio que ficou conhecido como o Assalto ao Quartel de Moncada. A tentativa fracassou.
Vários revoltosos foram mortos e Fidel e o irmão dele, Raul Castro, foram mandados para a cadeia. Os dois acabariam anistiados pelo próprio Fulgêncio em 1955. Livres, viajaram para o México, onde se reuniram com outros exilados e futuros guerrilheiros para fundar um grupo revolucionário chamado Movimento 26 de Julho. O nome do grupo fazia alusão justamente à data do frustrado assalto ao quartel de Moncada. Um ano depois de ter sido anistiado, em 1956, Fidel Castro e outros 81 combatentes partiram do exílio no México em direção a Cuba. Usaram uma lancha de nome Grama e estavam munidos de armas e da intenção de novamente tentar tomar o poder. O grupo foi recebido com um contra-ataque pesado das forças leais a Fulgêncio Batista. A maioria dos guerrilheiros morreu aí. Os sobreviventes se esconderam na selva da Sierra Maestra, a mais alta cadeia de montanhas da ilha. Entre os sobreviventes estavam Fidel Castro, Raul Castro, Camilo Cienfuegos e o argentino Ernesto Che Guevara, que daí em diante teriam um papel decisivo na história. De 1956 até 1958, os guerrilheiros atacaram diversas instalações militares em cidades do interior de Cuba. Em todas essas vitórias, roubaram armas e incorporaram novos colaboradores, distribuindo terras a agricultores locais. Com isso, ajudavam a espalhar pelo país a informação de que os combatentes que haviam desembarcado do Grama não estavam aniquilados. Ao contrário, avançavam para derrubar o governo. Em janeiro de 1959, Fulgêncio Batista fugiu para a República Dominicana e o grupo de Fidel finalmente marchou sobre a capital Havana, onde foi recebido com festa. Em seu início, a Revolução Cubana não professava o comunismo, embora tenha imposto uma ampla reforma agrária e tenha confiscado milhões em propriedades privadas que redistribuiu ao povo. A mistura de reivindicação social, de discurso anticolonialista e de um protagonismo militar de fundo carismático e populista tinha mais a ver com as dinâmicas políticas caribenhas do que com o regime soviético, que se desenrolava do outro lado do mundo. Mas isso mudou. E o movimento terminaria conhecido não apenas pelas mudanças sociais que promoveu ao longo dos 60 anos seguintes, mas também por incorrer nos mesmos vícios autoritários e violentos que prometia combater na sua origem. Socialmente, os progressos desde a Revolução foram muitos. A expectativa de vida ao nascer, que era de 63 anos em 1960, subiu para 79 anos em 2016, número bem acima da média do Caribe e da América Latina. Antes de Fidel, Cuba tinha um médico para cada grupo de 1.076 habitantes. Esse número passou a ser de um médico para cada grupo de 125 pessoas. O forte investimento na saúde faz com que Cuba possa hoje enviar profissionais de medicina para todo mundo em missões humanitárias. A mortalidade infantil despencou ao longo dos 60 anos desde a Revolução. Houve também grandes investimentos em educação, e Cuba tornou-se um dos países com as taxas mais altas de alfabetização do mundo todo. No sentido contrário, as liberdades individuais diminuíram. Não há imprensa livre em Cuba, não existem partidos políticos de oposição, apenas o Partido Comunista. Críticos do regime são presos ou têm de deixar o país simplesmente por expressar suas opiniões. As perseguições e prisões arbitrárias são frequentes, assim como as greves de fome por razões políticas nesses locais de detenção. A ilha aplicou a pena de morte por pelotões de fuzilamento até 2003. Em 1999, por exemplo, 21 pessoas foram mortas dessa maneira. Durante a Revolução, as execuções de adversários políticos e a perseguição a membros da comunidade LGBTI foram comuns. Tudo isso fez com que organizações internacionais de direitos humanos condenassem os crimes ocorridos na ilha. As dificuldades políticas e econômicas fizeram com que, desde 1959, centenas de milhares de pessoas tenham fugido da ilha. Só nos Estados Unidos há 1.200.000 cubanos. Na origem da Revolução, nos anos 1950, o momento era de Guerra Fria. De um lado, a União Soviética liderava os comunistas, de outro, os Estados Unidos lideravam o bloco capitalista. No início, os americanos não entenderam completamente a Revolução Cubana como uma ameaça comunista. A Casa Branca sabia o que Fulgêncio Batista havia representado até aquele ponto, mas não sabia ainda exatamente o que Fidel e seus seguidores pretendiam dali em diante. Em setembro de 1960, Fidel Castro subiu, fardado, ao púlpito da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Ele discursou sem parar durante 4 horas e 29 minutos. E nesse discurso, deu a conhecer o que pensava a Revolução Cubana. Fidel criticou duramente os Estados Unidos, condenou a corrida armamentista e a exploração de países subdesenvolvidos, anunciou que faria uma ampla reforma agrária e que estatizaria as empresas estrangeiras. Não tardou até que a Casa Branca se opusesse a Castro. No mês seguinte a esse discurso, o então presidente, Dwight Eisenhower, em fim de mandato, impôs o primeiro embargo às exportações do regime e ordenou à CIA, o Serviço Secreto Americano, que preparasse um plano para derrubar Fidel.
Coube ao presidente John Kennedy, sucessor de Eisenhower, executar esse plano. Assim, em abril de 1961, paramilitares treinados pela CIA, a maior parte exilados cubanos, desembarcou na Baía dos Porcos, na parte sudoeste da ilha. O grupo acabou derrotado pelas forças leais a Fidel Castro. O episódio da Baía dos Porcos deixou clara a disposição dos Estados Unidos de se opor ao governo cubano por todos os meios possíveis, e mostrou a força e o respaldo popular que a Revolução tinha conquistado em Cuba. Fidel Castro se socorreu econômica e militarmente na União Soviética, e o regime soviético encontrou na ilha a oportunidade ideal para colocar um pé na América. Em 1962, Moscou começou a instalar em Cuba uma bateria de mísseis carregados de ogivas nucleares capazes de atingir o território americano. A estratégia soviética era uma resposta à instalação de mísseis semelhantes pelos Estados Unidos na Itália e na Turquia, no contexto da corrida armamentista entre as duas potências durante a Guerra Fria. E claro, para Cuba de Fidel, essa bateria de mísseis era uma garantia contra novas tentativas de invasões americanas, como a da Baía dos Porcos. Alguns mísseis chegaram a ser instalados em Cuba, mas então os Estados Unidos montaram um bloqueio naval para tentar impedir que novos carregamentos chegassem à ilha. A crise dos mísseis, como ficou conhecido o episódio, durou 13 dias e é considerado até hoje o momento em que o mundo esteve mais próximo de uma guerra nuclear. Após muita negociação, os dois lados decidiram recuar e Fidel, no meio das duas potências, obteve a promessa de que os Estados Unidos não mais tentariam invadir a ilha. Che Guevara, que em 1965 havia se unido à guerrilha na República Democrática do Congo, acabaria morto em 1967 na Bolívia. As viagens de Che eram parte de uma ambição de exportar o modelo revolucionário guerrilheiro cubano mundo afora. Fidel também fez isso nos anos 70, mas por outros meios, não como guerrilheiro. Seguiu visitando países governados pela esquerda como Chile, Argélia, Bulgária, Hungria, Polônia e Alemanha Oriental, nos quais era recebido como chefe de Estado. Ao longo dessa década de 70, a economia cubana ia relativamente bem, mas esse ciclo não se manteve por muito tempo. Em 1980, Fidel disse que os cubanos que estivessem descontentes podiam partir. A curta distância entre os Estados Unidos e Cuba fez com que entre 125 mil e 150 mil cubanos fugissem em barcos superlotados e botes improvisados para a Flórida. Os americanos adotaram uma política chamada pés secos, pés molhados. De acordo com essa política, todo balseiro cubano que pusesse os pés em território americano receberia permissão para ficar. O apoio de Moscou, que havia durado nos anos 60, 70 e 80, chegou ao fim em 1991. Com o colapso da União Soviética, Cuba ficou por conta própria. O país deixou de trocar açúcar por petróleo com os soviéticos e perdeu também respaldo militar. Essa mudança deu início ao chamado período especial, que foi marcado pela falta dos itens mais básicos. Os embargos americanos pioravam ainda mais a situação. O comércio exterior, que em 1983 ainda respondia por 63% do PIB cubano, caiu para uma participação de apenas 11% em 1992. Mas os embargos mais pesados ainda estavam por vir. O mais duro deles foi decretado em 1996. Em fevereiro daquele ano, militares cubanos derrubaram 2 avionetas que haviam partido de Miami com um grupo de exilados e manifestantes a bordo. Fidel diz que as aeronaves entraram em seu espaço aéreo. Os americanos dizem que não, os aviões estavam sobre águas internacionais. No mês seguinte a esse episódio, em março de 1996, o Congresso americano aprovou, e o então presidente Bill Clinton sancionou, a chamada Lei Helms-Burton. Essa lei aplicava a todas as empresas do mundo as mesmas punições aplicadas às empresas americanas que negociassem com Cuba. A principal punição a essas empresas estrangeiras era a seguinte: se fizessem negócios com Cuba, não fariam mais com os Estados Unidos, que é um mercado muito maior. Os anos 2000 foram marcados por mudanças profundas na ilha. Com um acordo firmado em 2001, Fidel Castro buscou na Venezuela de Hugo Chávez o apoio perdido na extinta União Soviética. Em vez de açúcar, trocava missões médicas e apoio político por petróleo. Esse período coincidiu com uma série de vitórias eleitorais de líderes de esquerda na América do Sul. De diferentes formas e em diferentes graus, presidentes de Bolívia, Equador, Argentina, Uruguai e Brasil se aproximavam de Cuba. Em 2008, Fidel passou o poder a seu irmão Raul Castro, que deu início às primeiras reformas significativas. Em 2014, a política de embargos começou a mudar, quando o presidente americano Barack Obama deu início ao descongelamento das relações entre os dois países. Em julho de 2015, a embaixada americana em Havana, que havia sido fechada em 1961, foi reaberta. E em março de 2016, Obama fez a primeira visita oficial de um presidente americano à ilha em 90 anos. Mas ele não se encontrou com Fidel, que estava doente e já não era visto em público.
Fidel morreu em novembro de 2016. Seu irmão Raul governou até fevereiro de 2018, quando foi substituído por Miguel Díaz-Canel. A transição de Raul Castro para Miguel foi a primeira feita entre um guerrilheiro da Serra Maestra e um dirigente cubano nascido após a Revolução. Díaz-Canel conduziu mudanças importantes na Constituição cubana em 2019. Embora a carta ainda reafirme a prevalência do socialismo, ela ampliou a existência de negócios e propriedades privadas. A importância da história de Cuba transcende os interesses dos próprios cubanos. A ilha passou a ocupar um lugar importante em todo o debate político que oponha capitalismo e comunismo, avanços sociais e liberdades individuais, democracia e ditadura, em qualquer lugar do mundo. Se no passado o regime cubano exportou seu modelo de guerrilha revolucionária a muitos países, hoje o país representa, acima de tudo, um ponto de inflexão ideológico e retórico para uma parte importante da esquerda, incluindo o Brasil. Gostou da explicação? Então dê um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal. Nós temos uma série de vídeos que explicam a situação de países como a Venezuela, o Irã e a África do Sul. Confere lá e não deixe de acessar o site do Nexo Jornal. Passemos então à conclusão da nossa aula. A Guerra Fria ampliou os seus efeitos para todo o globo. Não se circunscreveu às duas superpotências, com seus contrastes políticos, econômicos, ideológicos e militares. Passou, também, a influenciar os conflitos na América, na África e na Ásia. Por isso, os conflitos bélicos a quente substituíram a oposição da Guerra Fria direta entre os Estados Unidos da América e a União Soviética. Esses países emprestaram seus conceitos, apoio econômico e bélico, para vários países durante décadas. Assim, distenderam seus conflitos por meio de outros adversários que lutaram pelo mundo todo. Queridos alunos e alunas, terminamos aqui então a nossa aula prevista de A Guerra Fria e a Ordem Bipolar. Até a próxima aula.